Bom dia para você, mais uma vez aqui o Pastor Jonathan, passando para fazer um devocional, desta vez no Salmo 12 em continuação. Se você não assistiu ainda o devocional do Salmo 11 com o Pastor Adil, clica aí na parte de baixo, você vai encontrar também o Salmo 11. E posteriormente, na semana que vem, o Pastor Márcio vai estar fazendo o Salmo 13, tá bom? Eu quero pensar com você, refletir um pouquinho nesse momento no Salmo 12 sobre o Senhor nos guarda da língua mentirosa. O Senhor nos guarda da língua mentirosa. Não sei se você tem, mas essa é uma das preocupações que muitas pessoas têm, que é o medo mortal de serem vítimas da falsidade por parte das pessoas mais próximas delas, né? Diante disso, muitas pessoas evitam qualquer tipo de relacionamento mais profundo e por causa disso, mesmo vivendo rodeado de pessoas, elas se sentem muito solitárias e vazias. É sobre isso que Davi mostra pra gente aqui no Salmo 12. E eu quero ler com vocês esse Salmo 12 e na sequência fazer alguns comentários aplicando esse Salmo à nossa vida. Davi diz o seguinte, Salmo 12, eu vou ler aqui na nova versão transformadora. Olha só, socorro, Senhor, os fiéis estão desaparecendo depressa, os que te temem sumiram da terra. Todos mentem uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Que o Senhor corte os lábios bajuladores e cale a língua arrogante. Eles dizem, mentiremos quanto quisermos. Os lábios são nossos, quem nos impedirá? O Senhor responde, a violência cometida contra os O Senhor responde, vi a violência cometida contra os indefesos e ouvi o gemido dos pobres. Agora me levantarei para salvá-los como eles tanto desejam. Versículo 6. As promessas do Senhor são puras como prata refinada no forno, purificada 7 vezes. Portanto, Senhor, sabemos que protegerás os oprimidos e para sempre os guardarás desta geração mentirosa. Mais uma vez vou ler com você o versículo 7. Portanto, Senhor, sabemos que protegerás os oprimidos e para sempre os guardarás desta geração mentirosa. E aí o versículo 8, finalizando o Salmo, Davi diz, ainda que os perversos andem confiantes e a maldade seja elogiada em toda a terra. Davi está sendo aqui vítima da falsidade, da língua mentirosa. Ele está clamando ao Senhor, pedindo socorro. Ele está afirmando para o Senhor, dizendo que os justos, os fiéis desapareceram. Aqueles que falam a verdade desapareceram. Os que temem o Senhor sumiram da terra. Todas as pessoas agora mentem uns aos outros e têm lábios bajuladores. E os perversos andam confiantes em suas mentiras e a maldade se tornou o padrão. O elogio à loucura, o elogio à mentira. O contexto em que Davi escreveu esse salmo é muito interessante, né? Davi estava fugindo de Saul porque Saul, que era o rei, queria matá-lo. Saul ficou com muita inveja de Davi após Davi ter aquele conflito com o gigante Golias e ter matado Golias. Davi ganhou muita fama através desse evento. E quando Saul tentou matar Davi fugiu de Saul e foi até a cidade de Nob. E ali encontrou o sacerdote Aimeleque, e Aimeleque lhe deu a Davi pães e a espada de Golias que estava ali. Aimeleque não sabia que Davi estava fugindo de Saul. Havia ali um homem edomita, descendente de Esaú, chamado Doeg. Doeg viu e falou com Davi ali com muita bajulação. Mas Davi percebeu que Doeg não estava sendo sincero nos seus elogios que ele fazia, né? Você já teve a sensação de que alguém está conversando com você, mas que a intenção dela, os sentimentos dela não são sinceros? Davi teve essa sensação e não deu outra. Doeg foi, contou ao rei Saul que Davi tinha passado por Nob, que o sacerdote Aimeleque tinha dado ali pães para Davi, por seus soldados, e também tinha entregue a Davi a espada de Golias. Saul chama Aimeleque, o sacerdote Aimeleque, todos os sacerdotes da sua casa e dá ordem a Doeg para que este mate os sacerdotes do Senhor. Ao todo foram mortos 85 sacerdotes desarmados e também bem como toda a cidade de Nob. Ele matou todos os homens, as crianças, as mulheres, os animais, não deixou ninguém. Foi uma atrocidade. É nesse contexto que Davi escreve esse salmo. Ao ser vítima da falsidade dos lábios, Davi escreveu clamando, um clamor de socorro por justiça.
Davi sentiu-se culpado pelo que aconteceu aos sacerdotes e à cidade de Nob. Hoje, muitas pessoas são falsas com a gente. O nosso mundo, infelizmente, não é muito diferente do mundo de Davi. Há muita falsidade e bajulação, muitas pessoas se aproximam de nós apenas porque elas querem obter de nós algum tipo de vantagem. E aí eu costumo pensar a diferença entre elogio e bajulação. Eu costumo pensar que elogio vem de pessoas que gostam de nós e que através de um ato gentil querem ser amáveis com a gente. A bajulação vem de lábios mentirosos que querem tirar algo de nós. Talvez o sentimento que Davi teve aqui de pressentir que alguma coisa não estava certa naquelas palavras, você já tenha sentido isso com algumas pessoas. Algumas pessoas você tem esse sentimento de que não estão sendo sinceras com você. Nós temos que ser muito sábios com essas pessoas e não darmos a elas muitas informações sobre nós, sobre os nossos planos, para que essas pessoas não usem contra nós. Ou talvez você tenha muita dificuldade em confiar em pessoas porque você sofreu uma traição. Eu quero te dar uma palavra de esperança nesse sentido. O Senhor trará segurança àqueles que anseiam pela segurança de Deus. O versículo 5, Davi escreveu: o Senhor responde. Deus está falando agora no versículo 5. Vi a violência cometida contra os indefesos, eu ouvi o gemido dos pobres. Agora me levantarei para salvá-los, como eles desejam. Deus ouviu o clamor de Davi, Deus viu a situação dos oprimidos, aqueles que estavam sofrendo injustiça, e Deus se levantou para salvar. A Bíblia mostra que Davi conseguiu escapar de Saul várias vezes e teve a oportunidade de tirar a vida de Saul, mas ele não fez, porque Davi confiava que quem lhe faria justiça era o próprio Deus. Deus aqui fez justiça ao clamor de Davi através de uma guerra que levantou com os filisteus. Nessa guerra, Saul e seu filho Jonatas e toda a sua casa acabaram mortos pelos filisteus. Em Lucas, no capítulo 18, Jesus contou uma parábola interessante sobre justiça também. Ali ele falou que tinha uma viúva pobre que tinha uma causa certa na justiça, mas o juiz iníquo, ímpio, ele demorava a julgar a causa dessa viúva. E essa viúva continuou clamando: julga a minha causa, até que esse juiz iníquo, ele não temia Deus, mas para se ver livre dessa viúva, ele foi lá e julgou a causa dela. E aí no versículo, Lucas capítulo 18, no versículo 7 e 8, Jesus está dizendo: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite clamam a Ele, mesmo que pareça demorado em responder-lhe? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Lucas 18, os versículos 7 e 8. Assim como Davi confiou que Deus lhe faria justiça, que Deus lhe traria segurança, nós podemos confiar que o Senhor há de guardar a gente de todo mal. Deus guardará você de todo mal. Mas você precisa fazer como essa viúva. Crer que o juiz vai julgar, crer que através da insistência e do clamor, a justiça será feita. Jesus está focalizando aqui no caráter amoroso de Deus em comparação ao caráter perverso desse juiz. O juiz era iníquo, mas de tanto ser incomodado, ele respondeu ao clamor daquela viúva. Deus é justo, perfeito e bom. Então, rapidamente, Deus fará justiça à nossa causa, aquilo que nós clamamos ao Senhor. Mesmo quando não percebemos, e grande parte das vezes da nossa vida nós não percebemos aquilo que está acontecendo à nossa volta e com a gente, Deus está nos guardando da língua mentirosa e de toda falsidade. Aliás, o clamor que eu quero fazer com você, a oração que eu quero finalizar esse devocional fazendo com você, é um clamor para que a gente aprenda a entregar a nossa vida ao Senhor e confiar que Deus vai cuidar da gente e vai nos livrar de todo o mal. Um testemunho interessante conta o pastor Luciano Subirá. Ele diz que tinha uma pessoa que estava fazendo ali um pacto com o diabo. E parte desse pacto a pessoa tinha que ter uma relação sexual com um cadáver. É o que se chama aí de necrofilia. E quando essa pessoa chegou ali no cemitério para ter uma relação sexual com um cadáver ali, o próprio diabo se manifestou ali diante daquela pessoa e impediu ela de ter relação sexual com aquela pessoa que estava morta, porque aquela pessoa pertencia a Deus e Deus não lhe dava autorização para que aquele corpo fosse tocado. Pense comigo, se Deus está guardando até mesmo as pessoas que estão mortas, os corpos dos mortos, nós podemos ter certeza que Deus está guardando a minha e a sua vida também.
que estamos aqui. Basta confiarmos no Senhor, que Ele vai nos livrar de toda língua mentirosa e da perversidade desse mundo. Me permita orar com você, entregando a minha e a sua vida nas mãos do Senhor. Pai querido, nós nos entregamos a Ti, porque queremos, ó Pai, que o Senhor fortaleça a nossa fé, para crermos que o Senhor está conosco em todo momento, nos livrando de toda a falsidade, das bajulações e da língua mentirosa. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.